bom dia ainda. Um prazer estar aqui, agradeço o convite para falar num evento de tanta relevância para o futuro da humanidade, para a sobrevivência da espécie humana. Alimento sagrado, desde que nos consideramos humanos, desde a nossa origem como espécie, e estamos enfrentando desafios que, sem dúvida nenhuma, por tudo que foi exposto aqui pelos nossos exponentes, teremos respostas e soluções, e espero que em tempo, para resolver essa questão do desequilíbrio entre a superpopulação e a oferta de alimentos. É muito importante, nesse momento planetário, de multicrises e tantos desafios, olharmos para frente, muito mais do que a gente costuma fazer. Os sistemas de ensino nos educam para olhar para o passado. Todo mundo aqui, com certeza, estudou em exaustão o passado, a história, mas nunca, quase nunca, se ensina o futuro. Desde a mais tenra idade, desde a escola primária até a escola superior, com algumas exceções, mas nós não estamos acostumados a estudar o futuro, a olhar para frente. E todas essas crises e todos esses desafios que hoje nós temos, muitos desses desafios, são decorrentes de uma falta de prospecção, né, de uma carência de proatividade. Aqui o nosso amigo, companheiro Maurício, da Embrapa, disse é muito mais comum respondermos, reagirmos, do que proagirmos. O momento que nós vivemos hoje requer uma mudança radical na orientação temporal, não só das escolas, como de todas as instituições, sejam privadas, públicas, na condução do mundo daqui para frente. É preciso olhar à frente, simplesmente porque, daqui para frente, o futuro que nos espera é o resto do tempo que nós temos para viver e para resolver muitas das questões do mundo. E é importante mostrar, aqui é um gráfico da linha cognitiva do Piaget, que mostra o potencial de nosso cérebro na relação com o conhecimento. Nós temos aqui uma pequena parte que nós utilizamos do nosso cérebro, do nosso conhecimento, naquilo que nós sabemos. Todos aqui somos, de alguma forma, especialistas em algum tema. Eu, particularmente, hoje, não sou especialista na área de alimentos. Eu vim aqui para trazer um pouco essa questão do futuro e também trazer um pouco dos estudos do relatório do Projeto Milênio. Mas aqui eu tenho aprendido muito, desde que cheguei hoje, com especialistas, né? Pessoas que sabem profundamente aquilo que sabem. Nós temos também uma parte da nossa relação com o conhecimento que diz respeito àquilo que sabemos que não sabemos, e é por isso que nós vamos buscar conhecimento, e é por isso que nós vamos estudar em busca de informações que acrescentem. Okay? Essa parte maior e não explorada é aquilo que é desconhecido, que a gente não sabe que não sabe. E como a gente pode não saber que não sabe? Porque nós não exploramos essa parte do desconhecido, não é? Não fazemos projeções nas escolas, não procuramos sonhar com futuros preferidos, não costumamos extrapolar e projetar e prospectar cenários alternativos, futuros possíveis, etc. Então, é importante que esse momento que o mundo enfrenta, ele tenha uma direção diferente, né? Que esse eixo rotatório ele mude na relação com o tempo. E aqui vem essa questão, quero trazer um exemplo de uma rede global de pesquisa sobre o futuro, né? É uma rede que só estuda o futuro,
para trazer indicadores, informações, caminhos e soluções para aquilo que vem daqui para frente, para os próximos 25, 30, 50 anos, que é o Projeto Milênio. O Projeto Milênio é uma rede transinstitucional global que atua na relação com organizações da ONU, que tem também, na sua rede de pesquisa e de conhecimento, governos, representantes de governos, ONGs, corporações e universidades. E aqui eu estou para falar um pouco sobre algumas informações de impacto que o Projeto Milênio reuniu e organizou. Muitas das fontes do Projeto Milênio estiveram aqui, a FAO, a Embrapa. São várias fontes de pesquisa que ajudam o Projeto Milênio a organizar essas informações, que são editadas anualmente no relatório O Estado do Futuro. Esse relatório, O Estado do Futuro, é um guia, é uma bússola para quem toma decisão. Okay? Então, aqui nós temos o mapa do Projeto Milênio, nós temos o que se chama de nodos. Cada país é um nodo que reúne. O Brasil é um dos nodos. E a responsabilidade de cada nodo é traduzir questionários, relatórios, regionalizar informações em nível, na relação com os dados globais. Qual é a essência do estudo do Projeto Milênio? É monitorar anualmente os 15 desafios globais. Esses 15 desafios globais, eles foram identificados em 96, foi com o início do projeto, tá? Que já tem o Projeto Milênio 18 anos estudando esses 15 desafios globais. Ano a ano, através desse estudo que é editado pelo relatório. Eu vou mostrar aqui rapidamente, porque cada um desses desafios requer horas de informação e de debate. Esse globo ele está interconectado, vocês estão vendo essas linhas conectivas, por quê? Porque mostra, traduz que cada um dos desafios globais são interdependentes. Todos eles interdependem um do outro. Não existe um desafio mais importante que o outro. Ao redor daquele globo estão os 15 desafios globais. Entre eles está a questão da água, a energia, o acesso democrático à informação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou verbalizar quais são. A questão da água, a questão da energia, da ciência e tecnologia, a exclusão social, entre outros. E um dos desafios do Projeto Milênio é a superpopulação em relação aos recursos que o mundo pode oferecer a essa população crescente. Não tem problema, eu já vou avançando aqui. E, dentro dessa plataforma informativa, nós temos, na internet, que está sendo iniciada, o sistema de Global Futures and Collective Intelligence, o GFIS, que pode ser acessado por vocês. Em cada um desses 15 desafios, informações muito interessantes, com mapas, com gráficos, com indicadores, e com ideias, caminhos e soluções para cada um desses desafios. Bom, o Projeto Milênio também edita um indicador que se chama SOFI, o Índice do Estado do Futuro de todos os países mundiais. O Índice do Futuro, ele projeta para os próximos 10 anos como estará o país em várias variáveis, em algumas variáveis, no sentido da democratização, da produção de alimentos, da inclusão social, da governança, etc. e tal. E projeta, dos últimos 20 anos, os dados que são projetados nos próximos 10. Esse é o Índice do Futuro, SOFI. Bom, aí eu vou mostrar que o relatório desse ano mostra, como todos os anos, que existem ganhos e perdas na direção de uma condição humana melhor para o planeta. E o objetivo desse estudo é monitorar a condição do ser humano
na sua relação com a vida, com o planeta e com todos os seus recursos. Entre os ganhos, nós temos aqui, como destacar, a desnutrição, como vocês podem observar, marcado lá, é um dos itens que teve melhoria, que tem projeção para melhorar até 2023. O acesso à água tem melhorado, o crescimento da população tem se estabilizado e a expectativa de vida aumentado, como outros ganhos que vocês têm observado. Alguns outros ganhos, por exemplo, como o índice de pobreza, que tem caído e que é projetado também para diminuir até 2023. Aqui também, na relação com a pobreza, vocês podem ver que tem os gastos com saúde aumentado, em geral, em todos os países. O número de médicos por 1.000 habitantes também aumentado e tem essa projeção de aumento até 2023. Mas também existem questões muito preocupantes. Existem perdas detectadas por esse estudo cumulativo desses últimos anos que realmente ameaçam o futuro da humanidade e que, se não tiverem respostas efetivas, poderão colocar em risco a vida, como, por exemplo, a emissão de CO2 tem aumentado, não tem diminuído, tem aumentado. O número de áreas florestais, vocês podem ver aqui, que tem diminuído. Uma destruição das áreas de florestas no mundo. Os recursos de água renováveis também, imaginem, menos água para o planeta, menos áreas verdes no planeta, um crescente aumento na emissão de CO2. Então, esse é o panorama bastante preocupante que esse relatório está trazendo, que coloca nesse gráfico das perdas. E, além de tudo, temos aí também a desigualdade aumentando, a pegada ecológica, etc. Bom, então, temos os ganhos e temos as perdas. Temos também questões que são incertas, que não têm uma definição se vai ou não melhorar. Pelo menos até o momento, é considerado, cada um desses temas são considerados incertos. Obrigada. A questão do desemprego, a questão dos votos eleitorais. Na verdade, o mundo tem oscilado muito entre democracias e ditaduras, né? Com a desqualificação do direito ao voto. O número de países livres também é uma incerteza, etc. E tal. Bom, enfim, então, como tudo tem dois lados, nós temos coisas boas acontecendo, coisas realmente negativas acontecendo e incertezas, que nos impele a pensar seriamente na importância do planejamento, na importância de políticas públicas a longo prazo. Não é? Atualmente, as políticas públicas de longo prazo se resumem a governos, a cargos que se resumem a 4 ou até 8 anos. Como pode o mundo se preparar com políticas públicas que não contemplam o longo prazo, que não contemplam o planejamento prospectivo? Não é? E aqui foi falado também desse trinômio, dessa grande crise que nos afeta, que é a água, a energia e os alimentos. Nós temos que olhar para o futuro para resolver esta questão, que requer, em 2030, um aumento na produção de energia de 50% e de 40% na geração de água, além de o quê? Um aumento de 35% nos alimentos. Então, todos esses itens, esses 3 itens, estão interrelacionados nesse dilema que direcionamos para o nosso futuro, para a nossa sobrevivência. Esse é o relatório desse ano, que foi editado para o ano 2013 e 2014, e que contém alguns dados. Aqui eu coloquei
a parte dos infográficos em inglês, né, que mostra, esse relatório pode ser acessado na internet. E aqui eu trouxe alguns gráficos de relevância para esse estudo global. A prevalência da desnutrição, da subnutrição, numa linha projetiva, né, em quatro situações. Então, nós temos aqui, na verdade, um movimento bem tímido com relação à queda da subnutrição. É preciso olhar com muita atenção até 2000. Esse gráfico vai até 2013, o ano passado, né, mostrando que realmente existe uma preocupação e uma lentidão nessa mudança. Aqui eu traduzi alguns dados, que alguns deles já foram falados de manhã, ou seja, teremos mais 1 bilhão de pessoas até 2025, de 8,3 bi para 10,9. A produção de alimentos deve crescer 70% até 2050. E hoje, em 2 bilhões de pessoas, que aqui acabou a identificação da fonte. Em 2025, o índice de população urbana será 58%, atualmente é 52%. Como é que essas cidades vão responder às demandas dessa urbanização na produção de recursos e alimentos, e como também as áreas rurais, como foi falado também de manhã, poderão atrair pessoas para continuar produzindo recursos. A expectativa de vida tem aumentado bastante, e como poderemos oferecer recursos saudáveis, alimentos saudáveis para uma população que tem necessidades específicas, que precisam de uma dieta equilibrada e muito mais saudável. O preço dos alimentos também é um outro problema apontado pelo estudo, que dobrou um adicional de 150%, e que deverá dobrar um adicional de 150% até 2050, e que tem crescido. E a inserção de 3 bilhões, haverá inserção de 3 bilhões de consumidores da classe média no acesso aos recursos até 2030. Então, esses são dados, resumidamente, que o estudo aponta. Aqui também é um gráfico que mostra o índice de crescimento nos últimos 20 anos do preço do alimento. É uma situação dramática, principalmente no mundo desigual que nós temos. Vocês viram que, naquele quesito da desigualdade, nós não estamos avançando. Como poder equilibrar essa desigualdade, essa exclusão social com a alta de alimentos? A produtividade agrícola deverá declinar de 9% a 21%, devido ao aquecimento global. Os investimentos aos sistemas agrícolas poderão dobrar ou triplicar nos próximos 5 anos. E aqui nós temos outro dado, que é 1 em cada 8 pessoas são subnutridas no planeta. E o que o estudo, esse ano, fez, o Projeto Milênio estudou, a pedido da Fundação Rockefeller, o estudo sobre fome oculta, né? Hidden Hunger. O que é fome oculta? Acredito que todos aqui são especialistas, mas, para quem não sabe, é a questão da fome, não no sentido da ingestão de calorias. A ingestão de calorias não determina a nutrição, né? É preciso ter a ingestão correta de minerais e de vitaminas. E essa fome oculta, ela simplesmente mostra que nem tudo que nós comemos, que a população come, se traduz em nutrição. Mas, às vezes, é só mais ingestão de calorias, provocando obesidade e doenças crônicas. 1/3 das crianças no mundo é subnutrida.
E eu vou trazer um pouco desse estudo, que reuniu 152 especialistas de 24 países para trazer caminhos e soluções para essa questão da fome oculta, identificar causas raiz desse problema também. E eu vou trazer aqui alguns dados importantes desse estudo. Bom, na verdade, desculpem, na transição das imagens, tem algumas que não aparecem, então acaba por favor, pode voltar? Está ok. Eu vou só terminar mostrando os últimos dados. Já terminou? Ok. Está vendo que a minha relação com esse aparelhinho não foi boa. Tá, para cá, né? Ok. É que não aparecem algumas coisas. Bom, então, aqui, rapidamente, ao estudo, os pesquisados indicaram o que seriam as razões principais do problema da fome oculta, na relação do agravamento delas e da existência delas. E aqui vocês podem ver que a maior razão, a razão mais preponderante, na opinião dessas pessoas, é a baixa renda em relação ao preço do alimento. Hoje, a grande crise está nisso. Muito porque muitos alimentos tidos como baratos, com baixo custo, não é? Industrializados, não oferecem os nutrientes e as vitaminas necessárias. A segunda razão apontada por esse estudo é a escassez da água, que limita a inserção de nutrientes na produção agrícola. Okay? Então, aqui mais um gráfico que mostra essa relação, as causas principais no quesito custo dos alimentos, que agora é o tema que foi pesquisado. A principal razão que foi a resposta principal é a expansão dos estabelecimentos de fast food, das cadeias de fast food, e o mercado de alimentos processados. Essa foi a resposta como crítica desse painel. Qual é a razão principal dessa fome oculta, né? E, em segundo lugar, a questão da lucratividade na produção de alimentos, que nem sempre apresentam os nutrientes necessários para a saúde da população. Bem, enfim, aqui algumas recomendações desse painel. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Quais foram as principais recomendações para que se reverta essa situação da fome oculta, não é? Primeiro, voltando aqui, de novo, eu estou apertando o errado, por gentileza. Eu fui campeã, hein, gente? Das atrapalhadas aqui do aparelhinho. Eu quero mostrar para vocês, como último slide. Tá. Não precisa, eu apertei o... Está ótimo. As recomendações a multiplicidade dos sistemas de colheita baseados na agricultura familiar e local. Tá? Essa é a primeira recomendação que teve mais respostas. A segunda é a taxação de comidas e alimentos não saudáveis, ou seja, o não subsídio, o imposto maior nos alimentos que não apresentam suficientes nutrientes para a população. Em terceiro, a regulação de alimentos de baixa qualidade, como, por exemplo, refrigerantes. A próxima recomendação diz respeito
à propaganda, não é? Ao sistema de propaganda, de publicidade da indústria, que não sempre tem a preocupação de oferecer, ou alertar, ou educar a população na ingestão de alimentos saudáveis. Então, aqui a recomendação é que haja essa regulação por parte das políticas públicas. E, por último, entre várias respostas, essas são as principais, tem a ver com o setor privado, que deveria ser incentivado, não é? As indústrias de alimentos, principalmente, que deveriam ser incentivadas a criar campanhas de publicidade educativas e que deveriam ser beneficiadas com incentivos fiscais com relação a essa atitude, a essa ação. Tá? Então, essas são as recomendações desses especialistas em mais de 24 países. Na verdade, a totalidade são 24 países pesquisados. E, enfim, queria terminar, em vista de tudo aquilo que foi ouvido aqui de manhã, de alguns dados que nós trouxemos agora, o mundo do jeito que está, os riscos que existem adiante, os desafios são grandes, o tempo tem que ser rápido para podermos ter respostas em tempo, não é? No tempo suficiente para poder não termos prejuízos maiores. É importante lidar com essa mudança, com tudo que está mudando, e estudar o futuro, olhar para frente, planejar, né, ter isso como uma ação sistemática em todos os setores da sociedade. Então, aqui tem uma frase do Toffler, que é muito inspiradora: a mudança é o processo pelo qual o futuro invade nossas vidas. Nós temos que deixar o futuro invadir nossas vidas, assim como invadiu a vida do Maurício, da Embrapa, né? E vários outros profissionais aqui presentes, que os premiados, não é, que estiveram aqui. Por quê? Porque eles pensaram no futuro e trouxeram respostas para resolver questões cruciais para a humanidade. Muito obrigada.